de que esse meu vídeo, que até onde eu vi já tinha 145 milhões de visualizações só no Instagram, fora WhatsApp, que não dá para poder rastrear, Facebook, TikTok, enfim, não teve nenhum custo para o pagador de impostos. Pelo contrário, foi feito o script por mim mesmo, no meu bloco de notas, no iPhone, fui até um estúdio de um amigo, Amos, nós gravamos, editamos e postamos o vídeo. Enquanto isso, do outro lado, o governo está injetando 200 milhões do seu dinheiro para poder combater mentiras que nunca foram ditas. E o vídeo, os números dizem por si só, é muito mais do que um número, é uma demonstração de uma indignação do povo com esse governo. É de fato a revolta do Pix. Eu lembro que em 2015, 2016, houve uma época de que não era somente pelos 20 centavos, é por direitos. E agora está acontecendo, digamos assim, um mesmo fenômeno, de unir as pessoas, mesmo que as pessoas tenham votado no Lula, ou que não gostem também de mim, ou que não gostem, enfim, de se envolver com a política, estão se envolvendo porque é real, é oficial. As pessoas estão deixando de usar o Pix. O manicure, o pedreiro, o entregador de iFood, o trabalhador informal, porque ele será monitorado. E esse monitoramento, né, que obviamente resultará em um imposto, no fim das contas, se ultrapassar de 5 mil e 15 mil para PJ das regras que nós já sabemos, a pessoa fica completamente indignada porque, afinal de contas, ela já paga impostos, ela já é taxada em diversos pontos, seja diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, nos preços dos alimentos, que só está aumentando, e ela não vê retorno do governo disso. Pelo contrário, ela vê um governo que é irresponsável no âmbito fiscal, ela vê um governo que não se preocupa em entregar o devido serviço com qualidade, e simplesmente as pessoas estão jogadas ao léu. Ou seja, eu acredito que é uma pauta de que ultrapassa os níveis, digamos assim, somente em termos ideológicos, mas realmente a gente está conseguindo comunicar com as pessoas de uma forma cristalina, de uma forma séria, de uma forma que a gravidade exige, porque no fim das contas é o pobre, é o mais humilde que está sofrendo com essas medidas do governo. Perfeito, deputado, obrigado. O professor André tem uma pergunta para o deputado Nicolas? Tudo bom, Nicolas? Prazer falar contigo, bom dia. Olha, a minha pergunta é o que é possível, o que, enfim, os parlamentares ou vocês estão pensando em fazer em termos de medidas contra essa resolução do governo. Se essas medidas estão sendo bem aceitas, enfim, são coletivas ou se vão se restringir a apenas alguns parlamentares. E queria aproveitar também, Nicolas, te perguntar em que pé que anda a investigação que está sendo promovida contra você por ter falado do Lula lá no STF, que é o Nicolas é um dos perseguidos hoje pela restrição leonina que o STF tem feito à imunidade parlamentar. Obrigado, André. Mais uma vez, deixo aqui elogios ao seu trabalho, gosto muito de te acompanhar. E, mais uma vez, a gente teve uma boa surpresa com relação à mobilização das pessoas que estão, por exemplo, assinando algumas PECs. Nós temos algumas opções, existe uma da Júlia Zanata, existe uma também do Paulo Bilinski. A gente está avaliando qual que, de fato, a gente vai utilizar, mas hoje mesmo comecei a coletar e ajudar o Paulo Bilinski a coletar mais assinaturas. A dele até então tinha 45, a da Júlia Zanata já tinha 125, até o momento que eu vi, e precisam de 171 assinaturas. E já temos assinaturas do PSD, temos assinatura, obviamente, né, da maioria do PL, se eu não me engano também do Republicanos nós temos também, enfim, algo suprapartidário, porque nem mesmo os parlamentares estão conseguindo, enfim, achar uma ginástica mental para poder enganar o seu eleitorado, porque o governo está sem equipe, o Lula está sem liderança e realmente está vendo aí o governo perder completamente o seu rumo. Então, um caminho é esse, através da PEC. Eu estava conversando com o Luiz do Bragança de Orleans, que ele também tinha um PDL, mas por conta do recesso não dá para poder coletar assinaturas para urgência. Então nós fomos por esse caminho. O segundo caminho é que a minha equipe jurídica, juntamente com o PL Nacional, eu inclusive falei isso no vídeo, está trabalhando em uma ação de controle de constitucionalidade que será encaminhada ao STF. Mas é uma peça que é complexa, demora de elaboração, mas eu acredito que até semana que vem a gente vai ter isso. Nos próximos semanas, eu digo assim, não vou falar dias, mas nas próximas semanas a gente vai conseguir lançar mais um vídeo, que eu não tenho dúvidas que vai ser assim uma pá de cal no governo, para realmente conseguir, mais uma vez, levar a verdade para os brasileiros. Então, essas são as medidas que nós estamos tomando, não são medidas que estão assim, restritas apenas à oposição, às pessoas que são apoiadoras, por exemplo, do Bolsonaro, pelo contrário. São pessoas, parlamentares principalmente, que estão percebendo essa necessidade. E com relação ao meu processo, que está no gabinete do Fux, até o último momento que eu estive lá com o juiz de instrução, foi me oferecido um acordo para simplesmente deletar todos os vídeos que eu chamo Lula de ladrão e pagar uma multa de R$ 10.000. Eu não aceitei, e até então ficou parado nesse ponto aí. Enfim, prioridades do judiciário. Nós temos aí um dos piores índices de violência no nosso país, com a mulher, inclusive, os piores índices de violência contra a LGBT aqui no nosso país. A gente, pela primeira vez, né, teve uma fuga de um presídio de segurança máxima. Temos aí líderes de facções criminosas sendo soltos, né, como, por exemplo, do PCC, que até agora não retornou. A Bahia, dos 10 cidades mais perigosas do Brasil, ocupa 7, e o Ministério Público da Bahia, por exemplo, está preocupado com a Cláudia Leite mudando a palavra Iemanjá para Iexua. Então, assim, prioridades do nosso judiciário, né? É uma pena.